Então, olá a todos, principalmente boa tarde. Essa é uma ação que ocorre no turno da tarde aqui entre nós, a equipe de tradutores e intérpretes do Incluir URGS. Então, hoje a nossa capacitação, nossa ação é voltada a pensar a partir de um texto sistematizado pela equipe, a partir das competências dos tradutores e intérpretes de Libras, principalmente pensando na possibilidade das ações de extensão, do quanto que agrega isso ao trabalho nosso aqui, e principalmente trazendo um relato de experiência, outras ações que tivemos durante a pandemia e também no pós-pandemia, em relação às ações de extensão. Então, nós temos o texto aqui ao lado, que é feito um artigo sistematizado pelo nosso colega Luiz, a partir desses relatos e de várias reuniões e ações que tivemos em equipe. E a partir disso é mais voltado para uma roda de conversa mesmo, algo bem informal, a partir de destaques do texto. Eu posso falar agora, inicialmente, assim, e quem quiser ir fazendo comentários pode interromper, né, tranquilamente. O texto, como a Vicky falou, é uma produção da equipe do Incluir URGS e foi sistematizado por mim, apesar de ter também tido já revisão dos colegas, né? E com inserções e com adequações, né? Já avaliadas pelos colegas. E é um texto que não se pretende finalizado, né? Mas que nós pretendemos, a partir desse estudo de hoje, fazer algo no sentido de realmente deixar esse artigo em condições de ser submetido para uma publicação. Né? A gente foi, eu acho que essa ideia de compartilhar o estudo é algo nos que a gente vem percebendo como algo muito muito rico, né? Essa oportunidade de conversar com os colegas, de estudar e se deter em, na sistematização daquilo que a gente vem discutindo em vários âmbitos. E a temática que nós abordamos nesse texto é algo que diz respeito a políticas tanto externas como internas ao URGS, que são as competências, né? A, competências no sentido da organização, da gestão do trabalho, né? Dentro da universidade, que é desenvolvido pelos tradutores e intérpretes, de incluir URGS. Então, o título fica Competências dos Tradutores e Intérpretes de Libras do Incluir URGS, né? Que do Incluir URGS, ações para compreender, compartilhar e qualificar o trabalho. Essas ações, elas foram pensadas ao longo do trabalho, né? Como respostas às demandas que nós encontramos ao longo desses últimos anos, né? E, e com especial ênfase no período
pandêmico e pós-pandêmico, que trouxe uma série de modificações, né, para a dinâmica, para a organização do trabalho, para a modalidade de atendimento e várias coisas que todo mundo vivenciou, né, no período pandêmico. Então essas ações elas consistem em uma série de reuniões, avaliações, pesquisas, uma ação de extensão que foi desenvolvida, coordenada pela própria equipe, né? Mas também dando bastante, valorizando bastante também o próprio diálogo com os usuários do serviço. Então, a gente vem, através desses diálogos com os usuários, a gente, como equipe, vem detectando muitas limitações, muitas necessidades de adequação e de até reconceituação de práticas que são tidas como algo já naturalizado, né, naquilo que a instituição espera da gente e naquilo que os próprios usuários esperam dos intérpretes de Libras. Então, aí a gente tem um resuminho, né, que traz o destaque dessas ações, né, extensão, reunião de equipe, sistemáticas, encontros promovidos via ações de capacitação junto ao setor. Esse destaque também para o resumo eu acho que é importante porque essas ações elas também têm um respaldo um respaldo e uma e um incentivo do próprio setor, né, do Incluir, que é o setor que nós estamos vinculados. O Incluir ele desenvolve ações de capacitação já há muitos anos, né, desde a sua criação, né. O Incluir vem fazendo essas ações, desenvolvendo no sentido de divulgar, tornar público, né, o conhecimento sobre acessibilidade, sobre inclusão e a possibilidade de diálogo, né, da comunidade junto aos servidores e junto às próprias pessoas com deficiência. Então a gente vai na esteira, digamos, dessas ações e percebemos, né, ao longo desses anos o, o, essas ações nós ao longo dos anos percebemos o quão importantes elas são, né, para a continuidade, né, para a melhoria do atendimento aos usuários, usuários do serviço de tradução e interpretação. A Ângela tem um destaque? Não? Bom, a partir dessas ações que são exploradas, né, que são relatadas, o texto ele busca vincular a, essas ações desenvolvidas pela equipe ao movimento que culminou numa instrução normativa realizada, né, assinada pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, a Pró-Reitoria a qual o nosso núcleo está alocado, e a partir dessa instrução normativa foi possível descrever, né, falar sobre as competências, falar sobre o que de fato fazem, né, os profissionais vinculados ao Incluir
E dentro, né, dessa normativa, dessa instrução normativa, tem existe um capítulo, né, que trata especificamente do atendimento dos tradutores e intérpretes de língua de sinais na URGS. Dá para passar. Bom, aqui no início do texto contextualiza um pouco, né, sobre a institucionalização desse trabalho dos tradutores e intérpretes de Libras, explica, né, mais agora, né, com vias de descrever um pouco mais, né, essa contextualização e também apresentar o texto, né? Então esse fala das propostas de discussão, que assim as ações elas não surgiram exatamente como ações diretamente, né? Elas têm um histórico que é da ponta do trabalho, digamos, que é do nosso diálogo com os próprios atendidos, né? Então, de essas discussões elas têm uma materialidade, que é a materialidade de comunicações, né? De trocas de e-mails com usuários e com a gestão, conversas, né? De todo tipo, reuniões junto à gestão e aos usuários, né? No sentido de tentar encontrar soluções para os problemas cotidianos que a gente enfrenta. Então essas discussões todas, né, toda essa vivência cotidiana que a gente tem foi culminando aos poucos em ações, foi sendo, né, transformada, moldada como ações, seja de capacitação, seja de organização interna do trabalho e de propostas, né, da equipe no sentido de qualificar o atendimento. Existe, além dessa demonstração de onde surgiram, né, essas ações, também existe um viés analítico e crítico, como pode ser visto ali no terceiro parágrafo. E esse viés analítico e crítico pretende pretende relatar a vivência, né, dos profissionais, dos servidores do Incluir, que fazem tradução e interpretação, mas sempre em consonância com políticas, né, e com a realidade material que se impõe para a equipe. Como, por exemplo, falta de intérpretes, né, um quadro reduzido que a gente vem enfrentando esse pouco número de profissionais frente ao número de demandas, né? Essa disparidade tem sido crescente ao longo dos anos e esse parágrafo, esse terceiro parágrafo, ele pretende falar sobre o quanto que a própria escassez, a própria falta de profissionais tem servido como um disparador de discussões, de muitas vezes intervenções, né, no sentido daquilo que
que a universidade espera de nós, daquilo que os usuários esperam de nós, né? Por vezes de forma conturbada, por vezes de forma, né, que, 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 que escapa a, a alguns limites de razoabilidade, né, em função da nossa do pouco número de profissionais. Então a gente sente a urgência, né, de algumas questões, e essas urgências se materializaram nas ações que são relatadas aqui. Tem duas notas de rodapé, né? Primeira fala dos últimos, que a gente fala especificamente, né, neste texto, sobre os últimos 10, 11 anos, né, por ter sido o tempo desde a entrada dos primeiros servidores efetivos, tradutores e intérpretes na universidade, né? Mas reconhecendo também que esse período, que o período prévio também, né, teve foi a equipe, né, de intérpretes da universidade por um bom tempo, né? Então, e que tem todo um histórico que nós ainda vemos, né, a influência e a construção, né, que esses períodos anteriores a 2013 tiveram na consolidação desse serviço na universidade. Ainda sobre o terceiro parágrafo, assim, Luiz, eu gostaria de comentar assim, algumas coisas em relação à contextualização de como foi se formando essa equipe, como está em tela hoje. Esses são os profissionais que a gente tem na universidade, que estão vinculados ao núcleo de inclusão e acessibilidade. Então, é bem isso como tu relata antes e também em outros fragmentos do texto mais adiante, dessa precariedade, né, dessa falta de recursos humanos na universidade. Então, a gente tem uma universidade com inúmeras demandas e atividades que ocorrem e apenas 6 profissionais hoje fazendo parte desse quadro funcional. E ainda dou um destaque assim para essa escrita das demandas dos últimos 11 anos e marcar bem assim o quanto que foi muito importante quando eu entrei. Acredito que também a Evelyn e a Paty possam concordar assim comigo. A gente entra em 2019, nós três, para compor essa equipe que já estava em andamento, né? Tinha já um trabalho fluindo, e aí a gente entra e logo em seguida a gente já tem essa possibilidade de compor a equipe de uma maneira de ter já prevista ações de sistematização do trabalho, da gente ter reuniões sistematizadas. É óbvio que também durante todo esse período a gente tem aí 2 anos de pandemia, o que acabaram calhando ainda mais assim para mais aprofundamento da equipe e mais essa demonstração de todos os processos e o quanto que foi importante assim para mim entrar numa equipe que já tinha um trabalho correndo e não chegar boiando, né? Ter esse apoio assim dos colegas para que a gente tenha mais força e mais sistematização assim de todo o trabalho e não só foi um conceito que foi muito utilizado aqui, que eu aprendi ele aqui, assim, essa coisa mas o que é esse conceito do não só bater mão, né, de sentar, pensar no trabalho, refletir, tornar a interpretação, esse nosso estar na universidade, esse nosso estar no serviço público,
de uma forma muito mais institucionalizada, de uma forma muito mais coerente, de uma maneira muito mais consciente sobre o nosso lugar, o lugar que a gente ocupa, essa vaga que a gente ocupa hoje, né, que está vinculado ao nosso nome, mas que essa vaga é da universidade e permanece. Então, só destacando assim o quanto que foi importante entrar na equipe e logo em seguida a gente já conseguir ter todas essas ações e toda essa sistematização do trabalho. Eu acho importante essa marcação da Vicky e também essa nota de rodapé que tu colocou nessa página, foi colocada aqui nessa página, que aborda justamente isso, que a gente está utilizando esse recorte de 11 anos, porque é a data do primeiro concurso, mas que antes disso já havia profissionais que trabalhavam em modalidades diferentes e que são profissionais que justamente participaram dessas discussões, né, que culminaram nessas políticas, depois também, né, culminaram na existência de um concurso. Mas eu concordo muito isso com a Vicky, porque acho que é justamente esse histórico de estar participando das discussões e das lutas que possibilitou, assim, né, que, digamos assim, as novas gerações, né, mas eu e a Vicky, já chegássemos num espaço em que já tinha um trabalho sendo construído e por ter já profissionais que discutiam sobre o nosso fazer, então a gente chegou e já encarou essa nova compreensão sobre, né, o que é a profissão, que é o que a gente cita também, né, mais ali diante no texto, que é exatamente o nosso objetivo aqui, que é demonstrar o quanto que as crescentes demandas dos usuários fizeram com que nós nos deparássemos outras competências que são necessárias para o nosso trabalho, que não apenas o bater mão. E aí é irônico para mim pensar sobre isso, porque ao mesmo tempo em que a gente tem crescente de demandas e também um acréscimo de competências, a gente tem uma equipe que está se reduzindo. Então, dois movimentos inversos, mas que acontecem ao mesmo tempo. Então, mas é isso, assim, esse comentário que eu gostaria de fazer. Um cenário que é a cara da racionalidade neoliberal. Exatamente, é um exemplo bastante contundente dessa dinâmica, né, de, por um lado, a responsabilização do trabalhador em relação a dar conta de todas as demandas, né, gerar no servidor um certo um tipo de furor, um tipo de, de ansiedade, né, de afã, né, no sentido de dar conta do que se impõe. E como a Evelyn falou, é algo no mínimo curioso, né, que seja a própria falta de intérpretes e a própria como algo negativo, né, como algo que nos leva ao limite, né, que nos abriu os olhos para alguns aspectos que transcendem essa ideia tradicional do intérprete como aquele que está ali presente, batendo mão, né? Então isso realmente é bem interessante mesmo, que é algo que nós, que a gente tem conversado em vários momentos, né? E
e eu acho que vale muito a pena assim, registrar isso num artigo. E que é uma reflexão que está batendo a nossa porta agora, no próximo semestre, com a vinda dos terceirizados. Né? Vai ser um cenário diferente que a equipe está habituada a trabalhar. De novo, né? Demandas que vão exigir de nós mais competências, mais ações para lidar com essa diversidade toda. Né? Independente de ser bom ou ruim, mas é essa lógica de competências aí que a gente vai precisar ajustar novamente, sei lá se é essa palavra certa, se adequar. Exatamente, nós estamos sentindo, nós de posse dessa nossa, né, nós, estando cientes disso que vai acontecer, nós estamos nos preparando para as demandas novas que vão surgir, no sentido de quando tem, né, duas equipes que fazem a mesma coisa, mas estão em lugares diferentes dentro da instituição, né? Então, nós estamos já prevendo essas coisas, nós estamos já preocupados com como que a gente vai contornar os problemas, né? Então, é algo que novamente está surgindo, está saindo de nós, né? Tá, apesar de a instituição ter, né, se manifestado favoravelmente à contratação, à contratação de uma empresa, né, via terceirização, mas a decorrência disso, os efeitos disso, não há como a gestão prever isso, né? Não há como a administração da universidade prever essas coisas. A gente que está, além de estarmos lidando com a realidade, nós estamos pensando sobre a realidade. Então, realmente, são mais competências, mais soluções que nós vamos ter que vamos ter. A gente não é algo que é de nossa exclusiva competência, né? Mas pelo menos a gente vamos nos sentir impelidos a contribuir nesse sentido, porque estaremos percebendo os efeitos disso, né? Que às vezes são muito sutis e que ou não chega aos não tem a ciência da administração nem dos usuários e ou também não importa para essas pessoas, né, conquanto estejamos atendendo, oferecendo serviço, né? E essa nossa esse nosso lugar de como servidores efetivos da universidade, né? Nós temos essas preocupações de uma forma muito presente, né? Nós nos preocupamos de fato, e isso interfere no nosso trabalho, né? Isso vai exigir outras maneiras de organizar a equipe, de organizar os atendimentos e tudo mais, porque vai ser uma outra, vai ser um outro tipo de vinculação, né, de profissionais com a universidade e que, bem como a Angela falou, não é no sentido positivo nem negativo, mas é algo diferente que vai ter que ser manejado, né?
e quem vai ter que manejar provavelmente somos nós. Eu penso que é mais uma das nossas competências, né? Porque a gente acaba sempre por antecipar situações que estão por vir, não só na demanda de interpretação, mas nas situações burocráticas, nas situações de agendamento, nessas situações agora de contratação. Nós, intérpretes, a gente está sempre antecipado, assim, de certa forma, né? E prevendo situações que podem acontecer e a gente já tem uma ideia assim do que acontece, né, com a terceirização, que a gente percebe em outros espaços, né, não aqui na URGS, mas acaba que a gente também se responsabiliza, nos responsabilizam e aí a gente também se autorresponsabiliza, porque a gente já sabe o que vai acontecer e a gente manifesta, né, antecipadamente situações e algumas vezes somos ouvidos, outras não, né? E aí a gente acaba que quer também resolver porque a gente sabe que depois pode, né, ficar mais complicado. Então a gente antecipa muita coisa que talvez nem precisaria se cada setor assumisse, né, essa parte de responsabilidade em relação à acessibilidade, que acaba às vezes decaindo sobre nós, a equipe, ou sobre incluir, mas principalmente nós que atendemos, né? Ou que estamos envolvidos em alguma situação que tem a ver com a demanda. Isso mostra o quanto que a gente tem de competências, né? E o quanto é específico, muito próprio da nossa profissão, da forma como nós nos vinculamos à universidade. Assim. Eu acredito que existam outras equipes na universidade que tenham também uma característica parecida com essa que nós temos, que é esse vínculo com a profissão para fora da universidade. Então, para antes da universidade, para fora da universidade, nós fazemos coisas, né, em outros espaços, seja em empresas, seja, né, em projetos, são externos, né, à universidade e que tem outros e que exigem outros modelos de interpretação e também eu acho que é uma consciência desenvolvida em função disso, né, de a gente estar muito antenado ao que acontece também na profissão fora da universidade, que é essa essa consciência de que o espaço da universidade ele permite pensar algumas coisas uh, no, que na profissão, seja em instituições privadas, seja no trabalho autônomo, né, de vários colegas, inclusive nós, né, por nós próprios, quando atuamos como autônomos, que, uh, que são básicas, né, que são fundamentais do entendimento da profissão e que em outros espaços isso não pode acontecer ou é interpelado por outras forças, né, então é muito difícil, por exemplo, uma equipe, a formação de uma equipe dentro de uma instituição privada de ensino, por exemplo, em que são outras as exigências, são outras é outra entrada, né, dos profissionais em relação ao contratante do serviço e que a universidade ela acaba sendo um local não só de bom, estamos resguardados pela instituição e pelo trabalho como servidores públicos, pela estabilidade no serviço público, mas não, eu acho que esse aspecto ele é até muito superficial, dada a, a natureza, daquilo que a gente vem apontando, que não são questões, que não são detalhes da profissão, que são questões de fundo da profissão, né?
quando a gente fala em competências, a gente fala também em responsabilidades do intérprete de Libras. Quais são as responsabilidades? O que o intérprete toma, né, para si? O que o intérprete decide? Tem poder de decidir? Deve abdicar das suas, né, da sua crença, das suas necessidades, das suas demandas individuais em função de, né, realizar um atendimento, ajudar supostamente o surdo, ou uma pessoa que, que esteja buscando atendimento no nosso serviço. Eu entendo que a equipe é privilegiada nesse sentido, né, de poder sofrer as consequências do não entendimento, né, do nosso lugar em um espaço que nós podemos estar, apesar de sofrermos também os mesmos, as mesmas, os mesmos equívocos que acontecem em outros espaços, mas em algum momento a gente vai poder retomar isso e conversar, né? E estabelecer um diálogo, seja com usuários ou com as nossas chefias ou com professores da universidade, enfim. É um privilégio meio às avessas, né? Porque é o privilégio de apanhar, mas apanhar e depois, né, fazer uma compressa, uma sutura, né, nas feridas. E, bom, tem aquela outra nota de rodapé, né, que começa nessa página e continua na outra, que fala sobre a nomenclatura, né, do cargo, que é tradutor e intérprete de linguagem dos sinais, né, a inadequação desse termo, e tudo mais, em função do cargo ter sido criado em um momento histórico que não se tinha, né, o entendimento conceitual que nós temos hoje. Então, isso é um destaque importante que a gente tem que trazer e que também é mais um elemento que conflui, né, nessa série de equívocos em relação às competências do tradutor-intérprete. Tem um elemento que eu quero destacar também, que no texto inteiro eu optei, né, pergunto para a equipe se concordam com isso, por repetir o termo tradutor e intérprete. Isso foi consciente, foi deliberado, né? Porque essa terminologia eu acho que ainda escapa, né, muito acho que as pessoas se depararem com isso cada vez mais, né, tradutor e intérprete, tá, mas por que não é uma coisa só? Não, você tem coisas distintas acontecendo ali e tudo mais. Então essa foi a opção. Mas também a gente pode, né, fazer alguma outra combinação no sentido de a primeira vez fazer tradutor e intérprete e na sequência optar por TIOS ou por ILS, sei lá, não sei o que. Eu concordo, Luiz, deixar tradutor e intérprete no texto inteiro. Eu acho que fica, inclusive, fluido na leitura. Eu acho que a utilização repetida de siglas, por exemplo, TIOS, causa, às vezes, pensando em leitura, mesmo um esforço linguístico de alguém que talvez não seja tão habituado à sigla, que vai ter ali, no primeiro momento, a gente vai explicar o significado de cada uma das letras, mas depois só usar a sigla, esquecimento, e aí
esse tentar lembrar o significado é um esforço. Eu acho que o texto está bem fluido dessa forma como está. Eu não acho que essa repetição seja um problema. Eu acho, inclusive, traz clareza. Ah, legal. Bacana. Eu também acho que sigla dá um afastamento, assim, um distanciamento meio engessado, assim, de algo que é, como tu falou do texto, né, fluido, eu acho que é importante ter falar o nome, né, das coisas. Então, representação, segmentos. Aqui eu cito, né, esse estabelecimento de diálogos, de pontes, né, entre os tradutores e intérpretes com outros segmentos da universidade, como, por exemplo, alunos do bacharelado. Daí eu não sei se eu acertei o nome do curso, bacharelado com habilitação em Libras. Dá para ser falado assim? Ah, não. Ou Sim, tipo de sim. técnicas, tá? Beleza. E também, e isso dos alunos do Letras Libras, eu achei importante trazer, e também não sei se eu trago mais algum aspecto, né? De repente falar o que vocês acham da aproximação dos estagiários que nós já tivemos, né? Experiência na equipe. Acho que foi uma oportunidade, né? Interessante que nós tivemos, de repente citar. Eu acho que esse é mais um bom exemplo de competências que nós desenvolvemos enquanto fazíamos o trabalho, que é acompanhar um estagiário e aí trabalhar nessa fronteira entre tradutor e intérprete, orientador de um profissional que é novo na área. Acho que seria interessante, porque foi uma experiência muito boa para nós, assim, acho que num geral, foi uma experiência muito enriquecedora, mas que nós em muitos momentos nos deparamos com estes senões de ultrapassarmos barreiras daquilo que seria, entre aspas, esperado que nós fizéssemos. Só gostaria de destacar e aqui sinalizar para possivelmente alguém que vai estar assistindo a essa live, aqui o estagiário não é esse estagiário que compõe a equipe como intérprete, como tradutor e intérprete, tal como nós, mas é esse estagiário que tem lá na sua grade curricular do curso de Letras Libras, aqui na universidade, que tem destacado o estágio obrigatório, o estágio de práticas de tradução e interpretação. Então, a gente recebeu alguns estagiários ao longo de alguns semestres para complementação dessa carga horária do estágio obrigatório da grade curricular. E a gente teve, como a Evelyn falou, ali algumas competências, tais como verificar a distribuição das demandas e como inserir, né, esse estagiário dentro das nossas atividades, não colocando essa responsabilidade da interpretação, da tradução durante o percurso que iria passar aqui conosco, mas sendo um elemento a mais. Então, se a demanda ela já era prevista para 2 intérpretes, é esse elemento a mais que entra para compor a equipe. Então, vão ser 3 intérpretes ali trabalhando, 2 intérpretes aqui da equipe e 1 intérprete estagiário. E eu conto também que a gente foi agregando novas competências, tais como mostrar esse fluxo do trabalho,
mostrar que o trabalho não é apenas esse do horário da disciplina, do horário da aula, mas esse encontro e esse estudo antes, prévio, estudo dos materiais em equipe, o fazer ali da interpretação, esse pós, esse feedback juntamente, e aí é um outro olhar, né, quando a gente tratou de equipes com estagiário, dessa possibilidade de colaborar, né, com a formação desses estagiários que passaram aqui por nós e que foi bem, bem legal toda a experiência que a gente teve. Como isso exigiu, de fato, né, de maneira urgente a detecção de novas demandas, né, em função da participação dos estagiários e, e pensar em como que essa presença se refletiria na entrega que nós fazemos diariamente, né? Então, era muitas vezes um trabalho que, além de apresentar para o aluno, né, para o estagiário, uma realidade, né, de uma equipe que está atuando, né, que tem todo um histórico de formas de atuar, também essa disposição para muitas vezes orientar, né, o, o aluno, orientar o estagiário, dar retornos em relação ao que as expectativas, as inseguranças, né? Então são são elementos que nós acabamos sistematizando assim na marra, digamos assim. Apareceu a demanda e a gente teve que criar uma fórmula para receber, né, esse aluno, esse estagiário da melhor forma possível. Uma pena que a gente não teve, assim, posteriormente a essa presença dos alunos, um feedback, assim, né, da instituição, do próprio curso, né, de bacharelado, dos professores que solicitaram que os alunos participassem da equipe, enfim, ficou tudo muito de novo sob nossa gestão, sob nossa orientação, sob nossa organização e sem esse retorno, mesmo que posterior, né, dos professores do curso, assim, até pensar coletivamente em dar continuidade a isso, porque algumas experiências foram muito positivas, né, e acho que os alunos que participaram, acho que das experiências positivas daqueles alunos, eu acho que seria muito legal hoje que a gente pudesse retomar isso, né. Seria interessante. Eu acho que a Ângela caiu, não? Eu tô toda hora travando aqui, então eu tô pegando uns pedaços da capacitação depois. Eu assisto todo de novo. Tá caindo bastante. Seria interessante mesmo retomar isso em algum momento, né? E pelo menos uma avaliação, mesmo que bem posterior, né, ao que aconteceu, mas uma conversa, né, sobre isso, sobre o que isso despertou para nós na equipe e a oportunidade que foi para aqueles alunos, né, participar daqueles momentos com a equipe no andamento do trabalho. Eu acho que sim, acho que isso daí é uma anotação para a gente até um dia pensar sobre isso.
Bom, convidar os egressos para falar sobre a experiência de estágio aqui. Olha, é uma tremenda ideia. Eu acho muito interessante que isso tenha acontecido aqui nessa gravação, porque é exatamente isso, é essa possibilidade da criação da demanda. Então, não, a gente tem que colocar no caderninho ali, vamos pensar sobre isso, para depois, agora a Ângela pegou e falou, vamos convidar os egressos que passaram por aqui, vamos movimentar. Eu acho muito bom que a gente tenha feito esse texto e esteja fazendo agora esse registro de estudo, porque é uma amostra exatamente de como que as ações surgiram, que é isso que o texto fala, que a instituição nos deu respaldo e nos deu autonomia para que fôssemos protagonistas do nosso fazer. Ao mesmo tempo, nós estamos em uma área com um tremendo desconhecimento do que se faz e como desenvolver o trabalho. E é então, nesse dia a dia, nesses momentos em que a gente se encontra assim, que a gente vai observando os elementos que também compõem a nossa prática e como que a gente poderia desenvolver isso, né? E a gente percebe onde que estão as faltas. E é assim que as ideias foram surgindo, assim, e assim foram se criando as ações. Assim, é a comprovação realmente de que nós criamos mais trabalho para nós, né? Nós criamos mais demandas, nós inventamos demandas. Não bastasse, né, o que a gente já tem de demanda que nos consome, a gente inventa mais coisas. Mas eu acho que esse inventar mais coisas também nos serve não só para aumentar a demanda de trabalho, mas também para retomar coisas que são dadas como certa, dadas como o estabelecido e que muitas vezes não são, principalmente em relação às competências, à responsabilidade do intérprete, de resolver, de dar conta, de ser o agente da acessibilidade das pessoas, né, para as pessoas surdas. E que, revisando um pouco, né, os conceitos, a gente percebe que não tem como um intérprete ser o ponto de ser o exclusivo agente de prática, né? Do oferecimento do serviço, do oferecimento da acessibilidade. Eu acho que é algo que tem que passar por muitas discussões dentro da universidade e para que mais pessoas assumam, né, sua parcela de responsabilidade, suas competências em relação a isso. Aqui, a partir desse outro parágrafo, pode-se afirmar, por exemplo, então, acho que é trazido aqui essa influência, né, que as ideias sobre a pessoa surda, sobre as pessoas com deficiência em geral, né, uma vez que as pessoas surdas conquistam direitos na esteira de políticas e de tratados, convenções junto às pessoas com deficiência, independente, né, do quanto daquilo que os surdos afirmam sobre si, né, não é isso que está em questão. A questão é
que os direitos que se veem materializados nas últimas décadas são políticas voltadas para pessoas com deficiência, né? Então, é nesse é, é nessa é nesse conjunto, né, esse grande grupo, né, que os surdos conseguem ter visibilidade. E que os documentos, né, aí eu começo, acho que ali se começa a aparecer as políticas em si, né, os documentos internacionais, principalmente, documentos que citam as pessoas, que falam sobre pessoas com deficiência e citam os surdos como como sujeitos dessas políticas, que há um avanço, né, de concepção e pelo menos em direção a uma desvinculação, né, do, dos direitos das pessoas com deficiência e a caridade, a fazer né, a ajuda. Esses documentos passam a conceber a pessoa com deficiência como um sujeito de direitos, né, que tem, que merece acesso a lugares sociais que ela, né, desejar, as pessoas com deficiência passam a ser vistas a partir da ideia de cidadania, né? E se passa a entender que o Estado tem essa responsabilidade, né, de prover, de resguardar esses direitos e fazer com que esses direitos aconteçam, né, de fato. Eu acho que isso que tu Pode está passar. comentando está na próxima página, né? Isso. Uhum. Ah, sim. Uhum. Sim, os documentos, ali aquele pedacinho de parágrafo ali em cima, ainda aparece nos documentos como uma atividade idealizada. Eu, eu queria ver assim, o que vocês acham dessa forma de se referir à atividade, porque o que eu quis dizer é que a atividade de traduzir, interpretar, o direito do surdo a fazer, a usar a língua de sinais, a se comunicar em língua de sinais, permanece como algo que está em algum lugar e que deve ser alcançado ao surdo, né? Então, há o direito a intérprete de língua de sinais. Então, esse aparecimento ele é muito vago no meu entendimento, principalmente considerando o contexto uh, da época desses documentos, né, que eles foram escritos, porque quem são esses intérpretes? Onde estão esses intérpretes, né? Então, parece que dá um passo por cima de um processo que precisa ser de um processo que precisa acontecer, de um período que precisa que é preciso consolidar outras políticas para que isso aconteça, né? Mas tanto os documentos internacionais como as políticas que foram promulgadas em função desses tratados internacionais, eles falam de intérpretes. Bom, precisa ter intérprete.
E daí olhamos para a lei, vamos para a realidade. Né? Na realidade, mesmo quem já trabalhava como intérprete, né, há mais tempo, se verifica que as condições estruturais não, 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 não dão conta de fazer com que este objeto, acessibilidade linguística, chegue ao sujeito surdo. Né? Então, outras coisas se impõem. E é todo esse contexto que nós estamos, que a gente está relatando desde o início do texto, e que se impõe como um tipo de suspensão, assim, digamos, porque a gente chega na realidade e vê que a realidade não tem, não tem os sinais da área de filosofia para que eles sejam entregues para os surdos. Esses sinais têm que ser construídos. Daí, depois de um tempo, a gente percebeu que não é só sinais, é todo um outro, uma outra forma de construir ideias abstratas em língua de sinais e tudo mais, todo um envolvimento que é exigido do tradutor-intérprete que olhando para os tratados, para as convenções, a gente vê que são concepções até pueris, assim, do que significa ser intérprete, né? Então, que intérprete? Qual intérprete? Qual língua de sinais? Né? Eu penso que idealizada no sentido de entender que a acessibilidade existirá no instante que o intérprete for colocado ali. Aquilo que a gente fala mais adiante no texto, né, da falta de uma política linguística, da falta de uma compreensão muito maior e de uma responsabilidade em relação à acessibilidade que seja de toda uma instituição, né, não apenas de um setor em específico, mas existe essa compreensão de que, bom, o recurso de acessibilidade para os surdos é o intérprete. Então, a partir do momento em que existe o intérprete, existe acessibilidade. E desconsiderando também aquilo que a gente fala mais para frente no texto, de que tipo de profissionais, como tu mesmo citou agora, e que tipo de trabalhos, porque a gente deu o exemplo, né, uma interpretação de uma palestra não é a mesma interpretação de uma sala de aula. Se a gente falar mais adiante no texto, então, acho que idealizada é um termo coerente. Continuando o que a Evelyn está dizendo, estão escutando? Eu acho que sim, falta o entendimento institucional, né, do que é o intérprete, que somente o intérprete também não é capaz de tornar o ambiente acessível para pessoas surdas, mas que também falta a compreensão dos usuários surdos em relação à acessibilidade, que não é só ter o intérprete lá, que eles vão ter a compreensão do que está acontecendo, assim, uma prova de vestibular, onde tem os intérpretes lá, mas não significa que aquela prova está de fato acessível e que eles estão compreendendo aquele conteúdo que está sendo exigido na prova. Né? Então, falta o entendimento tanto da questão estrutural, institucional, mas também falta o entendimento do usuário em compreender que somente essa ferramenta não resolve a questão de acessibilidade. Exatamente, também. E essa falta de compreensão, ela evidencia, né, um problema que é estrutural do próprio sistema de ensino, né, do próprio histórico
das pessoas, né, das pessoas surdas que ingressam na universidade, seja como professor, seja como aluno. E essas pessoas surdas, elas sofreram a imposição de seja de métodos, de fórmulas, de concepções, né, sobre a língua de sinais, sobre a pessoa surda, sobre a cultura dos surdos, e que recai né, na, nessa, nesse, nesses entraves, né, encontrados pelos profissionais, porque os profissionais, eles não só os usuários acabam idealizando certas coisas em relação aos intérpretes, no sentido de que o intérprete é o que vai possibilitar a inclusão, né, da pessoa surda, mas os próprios profissionais intérpretes também estão em um processo, nós também estamos em um processo de construção e desconstrução de algumas noções, né, sobre o que seria o que seria uma competência do profissional tradutor-intérprete. Os próprios profissionais, eles muitas vezes eles têm que ter claro, isso dependendo das possibilidades estruturais também, de espaço, de autonomia, de construção, né, de dinâmicas de trabalho. Os profissionais, eles demoram um tempo, né, até conseguir fazer essas distinções naquilo que se entende sobre o que é adequado ou não, né, na profissão, sobre o que é a nossa responsabilidade ou não. E é reflexo de todo um sistema, né, que sempre foi excludente, que nunca, que não tem, que a língua de sinais entra em algumas escolas, apesar de ser anunciado, né, como uma língua de instrução, uma língua que vai circular na escola, muitas ainda são os entraves, né, que a escola enfrenta e que refletem, obviamente, no nosso trabalho, porque a gente recebe na universidade esses surdos que são fruto de um sistema, né, problemático para e não só problemático no sentido de coisas negativas e que tem que ser consertadas, não, é problemático no sentido de coisas que ainda têm que ser inventadas, porque a gente vivenciou isso, a gente tem vivido, né, os últimos 20 anos essa uh, essa promulgação de leis, definição de política, formação de professores, a gente está passando por isso, né? A gente está passando por esse processo. Então, realmente é um momento de olhar, tomar consciência desses problemas e estar o tempo inteiro anunciando isso, né? Para evitar que as coisas se naturalizem. E esse é um dos, digamos, privilégios, entre aspas, que a gente, a gente estando vinculado a uma instituição de ensino superior, a gente tem no sentido de fazer fazer a retrospectiva disso, né? Mostrar, olha, a gente está enfrentando isso, mas não é só em função
de falta de profissionais. É falta de profissionais, mas o quanto a escolarização foi capaz de promover uma educação né, que permitisse às pessoas surdas autonomia, mobilidade, né, dentro dos espaços que ela participa, habilidades que ultrapassam muito a questão da leitura, do português, de saber a segunda língua portuguesa e tal. É muito além disso, não é só essa questão de ser bilíngue, mas são questões que passam pela constituição da pessoa como um sujeito num sistema educacional. Né? O quanto que essa pessoa conseguiu participar, né, de atividades. Quantas escolas a pessoa passou ao longo da sua escolarização? Quais tipos de abordagem? Né? Qual é a relação da família, né, com a língua de sinais? Então, tudo isso tem efeitos no, na nossa forma de lidar com os problemas. E, obviamente, a gente tem que muito mais puxar o freio e dizer que não, nós não temos esta competência, né, porque realmente é muito grande. É muito grande. São muitos aspectos. Né, e que seria humanamente impossível que a gente, a não ser se cada um de nós ficasse, né, 24 horas por dia dentro da universidade, fazendo traduções, fazendo interpretações, atendendo os surdos, perguntando o que ele sabe, o que ele não sabe, de vocabulário, ou como é que foi a tua escolarização? Então a gente tem que ficar fazendo isso o tempo inteiro. Não, não é muito razoável, né? Que, Ah, aqui nessas páginas, o que acho que tu já citou, Luiz, lá na introdução, que é esse capítulo, né, esse subtítulo, a língua de sinais como direito, a partir desse respaldo legislativo, também citando aqui a última legislação, né, dos tradutores e intérpretes do ano passado, que traz algumas implicações para o nosso trabalho, mas que ainda não estão sendo feitas, né, não estão implementadas na universidade. Exato. E são vários textos normativos e muitas vezes discordantes entre si, né? Então, são textos que trazem essa própria lei de 2023, a 14.704, ela é uma versão, né, uma nova versão de uma lei de 2010. Então, de 2010 até 2023, se verificou uma série de outras limitações, né, em relação ao trabalho que é possível de ser desenvolvido pelos tradutores e intérpretes, uma série de lutas, uma série de tomadas de consciência, né, e de formação de categoria mesmo, que desde 2002, né, com a Lei de Libras, 2005, decreto, tem sido revisto, reeditado, reescrito e adaptado. Não, mas aqui, nesse contexto aqui, então, aqui temos que pensar a formação. Aqui a gente tem que pensar
o perfil do tradutor-intérprete, e além da materialidade dos textos normativos, também como que isso aparece nas políticas, porque nós, por exemplo, somos intérpretes dentro de um cargo de nível, cuja exigência é nível médio, né? Atuamos em nível superior, e se no início, lá, quando nós entramos, o primeiro grupo de 4 intérpretes que entrou na URGS, e também em outras, isso se repetiu em outras universidades também, não se questionava o fato de a gente ser nível médio e atuar no nível superior. Ao longo do tempo, ao longo das últimas, dessa década, né, se tem revisitado essas concepções e hoje tem movimentos, inclusive, de alguns profissionais no país que estão se retirando da sala de aula do ensino superior. Claro, esses mesmos ocupantes desse mesmo cargo de tradutor e intérprete de linguagem de sinais, cargo de nível médio, né? Existem em outros espaços, né, outras universidades, institutos federais, que pessoas estão fazendo esse movimento de não, a minha formação, o meu cargo diz isso, então eu vou fazer o que é exigido do meu cargo, né? Se está em contradição com a LBI, então não vamos mais atuar no nível superior, o que é uma possibilidade, um direito, né? Dada a nossa realidade, mas que essa consciência também foi se desenvolvendo, foi sendo foi sendo construída ao longo do tempo, né? É uma situação também que nós profissionais, a gente cada vez mais busca formação. A grande maioria tem especialização, mestrado, doutorado, o cargo continua sendo o ensino médio, né? Inclusive, quando abrem novos espaços, novas contratações, a grande maioria ainda pede ensino nível médio, né? E tem algumas universidades que acabam até tendo 3 contratações, que são os efetivos, os temporários, que daí pedem um nível superior, e agora a terceirização. Então, é um passo meio, né, contrário, assim, que ao mesmo tempo que a gente estuda, tem formação, o cargo continua no mesmo lugar, né? A parte legal, a parte burocrática não ficou estagnada, né? Não andou. Isso é um cargo, né, definido por lei, então a gente fica, realmente nós que estamos nesses postos de trabalho, a gente fica realmente de mãos atadas, né? Não há muito o que fazer em relação a isso. Então, mas mesmo assim a gente ainda entende que, mesmo que, por exemplo, futuramente nós não nós não passemos a não atuar mais em sala de aula, né, respeitando a Lei Brasileira de Inclusão e outras legislações pertinentes, a gente ainda vai ter essa responsabilidade de ser um intérprete com essas outras faces, essas outras atribuições que a Victoria estava falando no início, né, que vão além da, do,
do interpretar de fato, né? Então, pensar as políticas, pensar uma criação de uma política de acessibilidade para pessoas surdas dentro das universidades. Então, isso é algo que a gente me parece que é algo que a gente não abre mão, assim, né? E que mesmo que a gente não tenha muito tempo em função de todas as demandas que a gente tem que atender, a gente tem uma predisposição, digamos, tem uma inclinação para esse tipo de discussão. E eu acho que isso realmente mostra, atesta esse, esse desnível, né, de tudo que a gente tem para oferecer e oferece de fato, e a forma como a gente é visto pela instituição. Eu trago um pouquinho desse histórico, né, a partir do decreto, entrada de surdo na universidade em função de políticas, né, as ações afirmativas aqui também seriam interessantes, né, de a gente fazer uma inserção, mas também o decreto falando sobre a formação de professores e a presença de surdos, atuando como professores no ensino superior também. Uh, então, é uma outra mobilização de recursos, né? E tem uma sequência bem interessante, assim. Interessante não, tá na lei, né? Tá naquilo que foi publicado como lei. Convenção de Nova York, aquela que eu cito ali, né? De 2009, foi promulgada no Brasil em 2009, corroborando as definições da Convenção de Nova York, que fala do direito da pessoa com deficiência como direito à cidadania, né? E também existe um, uma parte dessa lei. Eu preciso, tem como pôr lá nas referências para mim, Vitor, por favor. Vamos ver. Promulga aqui. Decreto 6949, 2009, promulga Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo. O que é esse protocolo facultativo? O protocolo facultativo é uma parte dessa convenção que diz que qualquer pessoa com deficiência, ou seus representantes, que sintam, que percebam que estão sendo violados os direitos à cidadania, à acessibilidade, à inclusão no trabalho, entre outras coisas, pode formalizar uma denúncia a ser encaminhada para as Nações Unidas. E essa denúncia seria avaliada, enfim, e caso fosse de fato aceita, né, admitida como uma violação, e aí ser encaminhado, né, uma discussão em nível de uma conversa da ONU com os governos, né, dos estados parte dessa convenção. Essa convenção ela é promulgada pelo presidente da República, em 2009.
E tem um aspecto que é... Eu não entendo muito de leis, né? Queria saber um pouco mais disso, né? A gente interpreta no curso de Direito, mas eu acho que para entender dessas coisas teria que ter um estudo mais efetivo, né? Mais sistemático. Mas nessa promulgação da convenção em nível nacional, tem que decisões que geram ônus para o Estado, eles têm que ser votados pela Câmara de Deputados, tem que passar pela Câmara, tem que ter todo um trâmite, né, para que, por exemplo, uma política está faltando acessibilidade em tal setor, então tem que, se isso vai despender, né, vai ter um dispêndio, né, por parte do Estado, é preciso ter legislação específica para isso, né? Só que então, só que se promulga essa convenção, depois vários textos, vários documentos incluem o tradutor e intérprete de Libras, né? Daquela forma idealizada que a gente colocou ali umas linhas antes, mas quando de fato os profissionais se deparam com as demandas do mundo real, né, do contexto do ensino e passam a entender a influência dessas políticas naquilo que se vivencia enquanto profissional, muita coisa acaba sendo limitada, porque a gente depende de processos que estão muito além de nós, né? Então, eu lembro que em algumas reuniões, até recentemente, que nós tivemos com professores surdos, eles questionam, tá, mas por que não pode ter concurso? Tem que abrir concurso, tem que lutar lá em Brasília, tem que reclamar em Brasília. O que nós concordamos 100%, né? Mas que são coisas que estão muito além da, do nosso alcance imediato, assim, que dependem de aprovação, de orçamento, de convencimento, né, de vários órgãos dentro do, da administração pública, ministérios, tem que bater na porta das pessoas, digamos, e dos ministros, dos secretários, de quem detém o dinheiro mesmo, né, para convencer que é preciso abrir mais concursos, é preciso ter mais condições de trabalho, e a gente tem que ter um salário digno, né, condizente com aquilo que a gente entrega, mas só em relação a esse destaque, assim, que a legislação joga, assim, digamos, é preciso ter intérprete. E esse grito ecoa, e a gente tem que ir resolvendo ao longo do caminho. Evelyn. Não, eu ia dizer que eu acho que por questões de horário, mas a gente poderia avançar um pouco mais no texto para falar das ações que nós fizemos, especificamente as últimas que nós desenvolvemos, e aí também levar ele depois para as reflexões finais do texto. O que vocês acham? Acho que sim, acho que sim. Então, as ações de extensão visando avaliar o trabalho do setor. Antes do início dessa sessão, eu coloquei ali em vermelho as atribuições do tradutor-intérprete que estão na lei
de 2023, né? Eu ainda não sei onde colocá-las exatamente. Talvez seja aqui mesmo, nessa, ah, nessa sessão que é aberta nessa página, quando pensando no que tem, no que se tem ah, ah, de caracterização do serviço, de atribuições, mesmo sendo algo tão amplo, né, como é colocado na lei. Porque cada um desses elementos aqui é um mundo de coisas, né? Intermediar a comunicação entre surdos e ouvintes por meio da Libras para a língua oral e vice-versa. Isso daí isso aí é tudo, todo o universo está contido naquilo dali, né? É Então, também a interpretação de conversa de corredor que está acontecendo lá durante a sala de aula. é tudo, todo o conjunto, assim. E mesmo quando. E essa comunicação é a comunicação direta, tão somente, ou dada a nossa atividade nessas outras atividades que a gente desenvolve, né, na universidade. Então, nós também estamos, nesse momento agora, por exemplo, possibilitando a comunicação entre surdos e ouvintes na universidade, que envolve uma língua de sinais e uma língua oral. A gente também está fazendo isso agora, nesse momento, né? Porque a gente está retomando definições para que o trabalho flua de uma maneira mais adequada, né? Então, que a gente não seja cobrado por aquilo que não é da nossa responsabilidade, que a gente não sofra assédio moral, que a gente não seja, por exemplo, no limite, assim, para que a gente não seja ofendido, né, quando traz uma demanda, quando faz uma orientação, uh, presta uma assessoria para um órgão da universidade. Isso é o limite, né? Não que isso tenha acontecido, né, entre nós, mas que é algo que se é um espectro, assim, é uma possibilidade sempre latente de a gente acabar sendo visto como uma equipe que cumpre tarefas definidas por outros, né? Mesmo que eles não saibam do que se trata o nosso trabalho. Mas, bom, as ações em si. Comecei ali falando do próprio setor, daquilo que a gente. Do contexto, né, em que o setor se filia para para criar esses serviços e e essa disponibilização de recursos de acessibilidade, né? Porque a partir daí se percebe que o incluir o setor ele tem essa assume essa responsabilidade de, além de fornecer recursos e serviços, também falar sobre isso, falar sobre as, as pessoas com deficiência, as deficiências, conversar com os usuários, fazer com que os usuários expressem as suas demandas, né, as suas queixas e e os pontos positivos que ela vê na universidade e tudo mais. Pode passar ali.
Então, daí falando especificamente sobre a extensão como algo que dá visibilidade para a equipe, possibilita a comunicação com com outros setores da universidade e, e abre a possibilidade de diálogo com pessoas que estão fora da universidade também, né? Atuam em outros espaços. Então, é falado sobre a ação, inquietações e desencontros, atuação dos intérpretes, intérpretes de Libras, né? Então, Eu acho que depois ter vamos, esse intérpretes acréscimo da ali, né? URGS incluídos. Intérpretes da URGS. Tá. Então, foi essa divulgação, essa falar para a universidade, né, falar para as pessoas que procuraram essa ação, falar para esses participantes sobre o que fazemos, né? Foram 2 encontros abertos para o público interno e externo. Teve como ministrantes os próprios servidores. No primeiro encontro foi apresentado um histórico, né? Daí eu coloquei a palavra testemunho de Ângela Russo. Ficou uma coisa meio testemunho, me lembrei de testemunha de Jeová. Mas nenhum problema com as testemunhas de Jeová. Só a palavra que me remeteu. Que acompanhou as atividades realizadas na universidade desde o final dos anos 90. Bom, eu acho que dá para, não sei se caberia aqui um pouco, mas talvez numa frase mais para falar sobre o que foi, né, trazido naquele momento, de repente, ou se está bom assim, não sei. Eu acho que não sei exatamente se acrescentar aqui um breve resumo do que foi esse encontro. Eu, na leitura, achei que estava bom, sabe? Mas eu acho que, agora lembrei disso, mas colocar depois nas referências, né, o link desses encontros, da live, até para que as pessoas possam ter acesso. Eu acho que é mais nesse sentido, assim, a inserção, porque eu acho, Luiz, que pela fluidez como o texto tá, aqui quando comenta sobre esse histórico da presença dos tradutores e intérpretes de Libras da URGS, remete lá à introdução, que aqui a gente acabou não passando, mas todo esse histórico da presença surda, como que começou pelo NUPES, e aí vai até outros parágrafos, né? Então, acho que talvez não seja tão interessante aqui a gente focar nesses detalhes. Concordo. E também parece que foi que desde o início do texto vem sendo tecido assim, essas referências vão sendo apontadas mesmo que de forma breve aqui e ali, mas o corpo do texto como um todo traz essa reflexão crítica, né, da atuação da equipe ou das equipes que atuaram na URGS até hoje. Beleza. Então, o segundo encontro falou das estratégias encontradas pela equipe para organizar o trabalho, os conflitos entre expectativas, né, aquelas idealizações que provêm de, de outros contextos históricos, né? A gente tem é uma profissão que tem uma origem, né, uma abordagem caritativa, uma visão de ajuda, vinculada a algum sentimento de religiosidade, de suprir a carência de um grupo, né?
E que esses elementos acabam contribuindo para a necessidade de organizar o trabalho dentro de uma instituição, porque se estivéssemos ainda fora da instituição, na luta, né, para que os surdos ingressem, tenham direitos, não sei o que, seria uma outra coisa. Agora a gente está dentro de um lugar que tem toda uma série de ritos, de burocracias e de culturas, né, que precisam ser consideradas quando se vai pensar acessibilidade, sob o risco de fazer com que os intérpretes acabem ficando sobrecarregados, né? Tem questões de saúde também, né? E que estão envolvidas aí, saúde do servidor, saúde mental, entre outras, entre outras questões, né? Que podem recair nos ombros dos servidores e não do conjunto da instituição. Daí fala também da tradução do texto poético, de autoria de Oliveira Silveira, realizado pela equipe. Quisemos fazer isso para selecionar um material significativo para o contexto, né, vivenciado na URGS. Que também foi uma demanda criada por nós, né? Isso. Eu acho que isso daí pode ficar um pouco mais claro até, de que é uma demanda, mais uma demanda criada por nós. Acho que até pode... Oi? Mas eu acho que o texto... Acho que no texto está explícito, assim. Eu fiz questão de falar para deixar registrado uma live, de que inclusive tem a nota de rodapé ali, que esclarece que é um poema que não fazia parte da exposição em si, mas que foi um trabalho significativo para nós, que surgiu por decisão da equipe. Por decisão e desejo, né? Eu acho que o Luiz sinalizou, assim, em muitos momentos, assim, aqui dessa nossa conversa, esse desejo, essa predisposição, esse vou fazer porque quero, né? Então, e é óbvio que a gente, como o Luiz já comentou em outros momentos aqui nessa live, de que óbvio que em outras equipes, por essa diminuição de autonomia, o desejo ele muitas vezes não pode ser expressado, né? Então, aqui a gente pode desejar isso. E foi bem significativo produzir esse material. Foi algo bem legal, assim, que trouxe muito prazer, assim, para nós. Isso aí. Então, na sequência, eu falo sobre a avaliação positiva, né? Número de participantes, inclusive. Eu quero só remoto também. Oi? Quero sinalizar aqui, talvez passando um pouco alguns parágrafos em relação ao termo, né, a sigla SCOLAI, Sessão Coletiva de Avaliação e Estudo, que é exatamente como a Evelyn já sinalizou aqui, é exatamente isso que a gente está fazendo aqui hoje, né, estudando esse texto, avaliando esse texto, fazendo isso em conjunto. Então, não é um texto que está pronto, é um texto que está sendo construído por nós. Então, compartilhar também, né, esse processo é interessante. E que é um processo que é fruto desse aprendizado, né, que se seguiu ao período pandêmico. Em relação ao trabalho remoto, outras formas. Desejo, né, disso.
o desejo que a Vicky falou é um desejo de estar aprimorando sempre, né? E que foi a gente que criou essa demanda também de estudar, né? De pensar sobre, de fazer como as demandas como um projeto, sempre encarar elas como um projeto, e também depois o feedback, que a gente foi tomando consciência e foi aprimorando nesse período pandêmico. Aí, e, é até meio estranho assim falar sobre desejo. Pode parecer estranho, né, à primeira vista, desejo saindo desse período tão conturbado, tão horroroso, né, de instabilidade, de incerteza, de, de uma política que não era favorável à vida das pessoas, né, e disso a gente, né, isso a gente torceu e, e talvez por isso mesmo, por essa situação limite que a gente estava enfrentando naquele período, a equipe lançou mão de outras formas de pensar o trabalho, né? Acho que agora, como a Evelyn comentou antes, acho que vamos passar por aquelas aqui, Uhum. reflexões finais. Achei Reflexões que estava finais. mais à frente, mas não é exatamente agora. Eu acho que as reflexões finais são a confirmação de que é preciso um trabalho coletivo, né? Conversar com outros segmentos da universidade, falar, expressar mostrar as nossas avaliações, mostrar a nossa capacidade de, 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 de criar estratégias, a nossa capacidade de ver a, a atuação de uma forma ampla, né, dentro da universidade, tendo consciência desses adventos históricos, dessas contextualizações políticas, desses atravessamentos desfavoráveis, né, como por exemplo a pandemia e a enchente, e essa urgência, né, de pensar a, a atuação dentro da universidade, mas que continua sem muitos recursos atitudinais. Eu acho engraçado sempre falar de recursos atitudinais, porque é uma coisa, é uma forma é uma expressão que, eu não sei, me parece um pouco, não me parece que demonstra muito o sentido da coisa que é preciso ser feita. Recursos atitudinais, não, é preciso que se construam ideias novas, né, para problemas atuais. Então, são outras palavras, outras formas de conceituar, né? Então, entender a luta pela cidadania das pessoas surdas o que isso causa dentro, os efeitos disso dentro da instituição, avaliar quais outras demandas estão presentes e por vir, né? Então tem coisas que a gente não tinha como prever e que esses problemas acabaram nos obrigando a fazer essas definições. Eu queria só deixar registrado aqui na nossa live que eu gostei muito desse parágrafo final dessa página, que é como recurso humano, recurso de acessibilidade, que, por acaso, né,
também somos seres humanos, mas que justamente por estarmos nessa posição de, como a própria lei diz, de mediação, de estar, né, nessa interdição, que fica muito evidente para nós, que por estarmos nesses pontos de tensão, fica evidente ainda mais essas, né, mudanças atitudinais são, são imprescindíveis, assim, para, de fato, né, haver acessibilidade. Essas mudanças atitudinais, elas não, quando a gente se depara com a necessidade dessas mudanças, a gente não fica, todavia, somente lamentando que não existe tal coisa, que não existe a compreensão e tal. Nós nos dispomos ainda a apontar, explicar, descrever, né? Falar sobre, jogar luz em processos que não são, que muitos segmentos da universidade não tem lentes para enxergar isso, né? Então passa despercebido para eles, né? Muitas vezes a gente lida com a, com a fala de que, bom, vocês têm problemas, mas eu quero que o meu evento seja atendido. Eu quero ter intérpretes no meu evento, não importa, né? Então, o que faz com que esse tipo de manifestação dos usuários e, por vezes, da própria administração, né, como, por exemplo, no caso do vestibular, que é um outro tema que demanda um outro artigo, uma outra discussão, né? Como que como que isso se materializa, né, na nossa no nosso dia a dia e como que nós propomos, né, a reflexão. Então, são mudanças atitudinais que são vistos por nós como como aspectos a serem modificados a partir de ações concretas, né? E eu acho que essa lista de atravessamentos no cotidiano diz respeito exatamente a isso, assim, que é retomar, reafirmar e dar a, dar a ver aspectos que não são secundários, que são fundamentais para o andamento do trabalho, né? Então, insuficientes profissionais, a falta de uma política de acessibilidade com viés linguístico-cultural, que é uma outra abordagem que é necessária, né? Porque não é da acessibilidade do recurso, do intérprete como recurso, né? Como nós já fomos chamados em mais de uma ocasião de recursos de acessibilidade, né? Nós não somos recursos de acessibilidade, nós somos, nós prestamos um serviço, né? Que deve compor uma política de acessibilidade da instituição. Falta de modelos específicos de atuação, né? Aquilo que a Evelyn pontuou antes, das diferenças entre os contextos, né? E do que é necessário em cada contexto. Gestão eficaz do contingente, respeitando a especificidade de cada modelo de atuação. Então,
Isso abrange questões de tanto de comunicação do usuário com a equipe, retrabalho, isso que que é algo que nós já enfrentamos várias vezes, né? Trabalho que não é utilizado, né? Às vezes nós nos esforçamos no sentido de fazer uma entrega, fazemos a entrega, mas essa entrega ela não chega a lugar nenhum, ela, né? Ou fica armazenada, ou fica não é publicada, uma série de problemas dessa natureza. Diálogo sobre os tipos de contratação dos profissionais, isso daí retomando aquela questão da terceirização que se aproxima, né, um contrato de uma empresa terceirizada que vai afetar o trabalho novamente e exigir da equipe mobilizar outras habilidades. E a falta de recursos atitudinais em relação à língua de sinais e aos surdos e as atribuições de responsabilidade. E nós, como servidores públicos, né, a gente tem, a gente cumpre um horário, a gente tem uma, a gente pago pela universidade, enfim, a gente tem um salário e tal, a gente tem um tempo de atuação diário, né, a gente tem direito a ter um horário fixo, uma série de coisas. Daí, por fim, eu falo que o surgimento dessas demandas não foi de uma hora para outra, né? Foi algo que tem uma série de, de rupturas históricas e de questões normativas que devem ser que devem ser levadas a cabo pela instituição e que também é algo que está acontecendo ainda, né? Não está finalizado. Não, a gente não pretende com esse relato dizer, falar sobre um modelo de atuação ou de como fazer interpretação no ensino superior. É tão somente uma experiência com uma perspectiva reflexiva e crítica. E aí estão as nossas referências. Eu acho que dados assim que realizadas as poucas inserções que nós definimos hoje e a eventuais modificações, enfim, acho que deve ter uma coisa ou duas, a gente tem um trabalho para publicar em nome de toda a equipe. É isso.